Massacre. Parte 1. Os dois exércitos formaram suas alas de batalha ao longo das encostas suaves das planícies carmesim, encarando um ao outro. O exército inspirador do reino tinha 245.000 homens fortes, divididos em uma ala esquerda de 70.000 homens, uma ala direita de 70.000 homens e uma coluna central de 105.000 homens, habilmente alojados ao longo de 3 colinas. No entanto, este acampamento não fora cercado por cercas de madeira, mas formado por uma gigantesca massa de tropas. As 5 filas de infantaria mais avançadas carregavam lanças de 2 mãos, cada uma com mais de 6 metros de comprimento, assim, formavam uma linha de lanças sobreposta à outra. O trabalho deles era substituir uma cerca anti-cavalaria para combater a cavalaria pesada que compunha o núcleo da força de combate do Império. Eles não usaram tais paliçadas por uma simples razão: para poupar sua força militar, pois precisariam de uma quantidade ridícula de madeira. Para um grande exército, era melhor fazer bom uso de uma linha de lanças. Embora esta formação fosse bastante sólida e apresentasse muitos problemas para qualquer atacante, também tinha seus pontos fracos. Pela formação ser densa e as armas transportadas serem muito pesadas, tudo o que podiam fazer era permanecer no lugar e impedir as investidas inimigas. Como tal, eles não tinham a capacidade de reagir rapidamente às manobras inimigas, e se o Império usasse arqueiros ou magias, suas perdas seriam alarmantes. Então, novamente, não se esperava muito de meros camponeses. Apenas esperava-se que eles repelissem a primeira investida do inimigo. Do outro lado, o Império tinha 60.000 homens. Seus números eram muito inferiores aos do reino. No entanto, os cavaleiros imperiais estavam relaxados, sem qualquer sinal de medo. Eles não sentiam que perderiam nada. Essa confiança veio de saber sua própria força pessoal. Mesmo assim, era um fato simples que havia uma grande disparidade no poder militar de ambos os lados. Não seria um problema se pudessem lutar para sempre sem fadiga, mas eram apenas humanos. Uma vez que se cansassem, até a diferença em suas habilidades individuais acabaria sendo sobrepujada. O reino também tinha mais uma vantagem, e uma grande. E essa seria o valor de cada indivíduo. A maioria das tropas do reino eram compostas de camponeses. Em contraste, o Império reuniu soldados profissionais chamados cavaleiros. Para um camponês, só era exigido que segurasse a arma, enquanto cada cavaleiro imperial fora cuidadosamente treinado. Cada perda do Império era mais sentida do que uma perda similar do reino. O Império simplesmente não podia desperdiçar seus cavaleiros em ofensivas tolas ou guerras de atrito. Portanto, uma batalha campal em um terreno aberto como este traria uma vantagem para o reino. Pelos motivos citados acima, as batalhas travadas entre o Império e o Reino foram tipicamente pequenas escaramuças. O objetivo do Império seria realizado simplesmente por dragar os camponeses do Reino para o campo de batalha. Não havia necessidade de desperdiçar recursos humanos valiosos, e o Reino também sabia disso. E essa pompa de roteiro fora chamada de guerra entre o Império e o Reino. Mesmo que o lançador de magia chamado Ainz ou Algon tenha participado, isso ainda terminaria em uma pequena escaramuça. Isso foi o que a maioria dos nobres do reino pensava. Afinal, os cavaleiros do Império não eram apenas uma força militar, mas também uma força policial. Eles eram as pessoas que protegiam a segurança do Império. Perdas desnecessárias para eles ameaçariam a estabilidade do Império. Com isso em mente, os nobres aguardavam o próximo movimento do Império. Por tradição, as forças imperiais desfilavam diante das tropas do reino e depois recuavam. O reino então soaria um grito de vitória. Era assim que sempre tinha sido. No entanto, o exército imperial não se moveu. Havia permanecido imóvel desde que saíram do castrum e se colocaram diante das forças do reino. Era como se estivessem esperando o reino dar o primeiro passo ou algo assim. Eles não estão se movendo. O que está acontecendo? Isso foi na sede onde o rei estava. Se localizava atrás de uma série de 105.000 homens. O Marquês Raeven estava ao lado de Gazef, sussurrando enquanto examinava os inertes cavaleiros imperiais do lugar mais seguro que conseguira encontrar, um ponto de observação no alto de uma colina um pouco mais alta que os outros.
Se o império não se movesse, o reino faria o mesmo. Um ataque do reino agora seria extremamente tolo, dado que eles já haviam formado sua linha de lanças. Uma vez os nobres tentaram um ataque preventivo contra o império. No entanto, os atacantes haviam sido abatidos em pouco tempo e o reino sofrera perdas significativas como resultado. Desde então, a tática preferida do reino contra o império foi formar uma linha de lanças e se preparar para receber uma investida. Como o inimigo estava disposto a recuar, não havia necessidade de incursões arriscadas. Creio que ficarão assim. Parece que eles estão esperando por nós. As declarações finais foram feitas, então devem se juntar à batalha em breve. Capitão Guerreiro, Gazef Dono, tem uma ideia sobre o porquê o Império pode estar esperando? Meia hora atrás, representantes de ambos os exércitos iniciaram negociações na área central entre eles. Claro que isso foi simplesmente uma declaração de condições inaceitáveis de ambos os lados. Honestamente, era mais uma peça de teatro do que regras de arbitragem. Seu verdadeiro objetivo era mostrar que cada lado era compassivo e disposto a evitar a guerra até o último momento. Claro, as negociações iriam quebrar, e isso seria o sinal para os combates começarem. Se seguissem o exemplo dos anos anteriores, o exército imperial deveria ter começado a sair imediatamente. No entanto, este não foi o caso. Eles permaneceram parados. Eu não faço ideia. Sabe algo sobre isso? Até parece. Eu não estou muito familiarizado com assuntos militares. Eu costumo deixar meus subordinados lidarem com isso. De alguma forma, a ideia de que o sábio marquês não saberia nada sobre seu inimigo parece uma mentira. Uma mentira, eu não esperava que fosse tão direto, Gazef Dono. Eu te ofendi? Peço desculpas se o fiz. Ah, não me importo. É bem mais amigável agora do que era naquela época. Gazef franziu a testa, sentindo as farpas naquelas palavras. Ah! Não é para tanto. O fato é que eu não sou general, não tenho por que mentir nisso. Acontece que um dos meus subordinados é um bom líder de homens, então deixei as questões militares a encargo dele. Poderia ser um dos ex-aventureiros que trabalham para o Senhor, aqueles que ficaram famosos durante a perturbação demoníaca na capital? Ah, não. Esses estão ali. Raeven apontou para um grupo de 5 homens juntos. Embora todos estivessem bem na meia-idade, e sua força não era mais o que costumava ser, eles tinham sido os aventureiros Orixalcum quando estavam no auge, e havia algo na maneira como eles se portavam que fazia com que Gazef sentisse que não podia subestimá-los. São meus guarda-costas. Com homens como esses protegendo o Senhor, Marquês Raeven, tenho certeza de que não terá problemas em retornar com segurança para a capital real, bem, desde que eles não enfrentem aquele grande lançador de magia. Opa, quase me esqueci. E o seu estrategista? Creio que não sabe quem ele é, já que ele é um plebeu de meu domínio, Gazef Dono. Quando uma horda de goblins atacou o vilarejo dele, ele os derrotou com um grupo de aldeões com metade do seu tamanho. Foi assim que ouvi falar dele. Desde então, confiei-lhe o comando das tropas de minha casa e várias outras tarefas. A grande surpresa é que ele nunca perdeu uma batalha. Eu também dei a ele uma posição de alto escalão como meu ajudante. Queria encontrar esse comandante que elogia tanto, Marquês Raeven. Se ele é realmente tudo o que diz ser, não seria má ideia dar a ele o comando das forças armadas do reino. Se o pôr em comando, e se as forças do reino marcharem como um, tenho certeza que poderíamos ser capazes de travar uma batalha que fará nossos vizinhos se sentarem e dizerem: o exército do reino Restize não deve ser subestimado. Gazef trocou um olhar com Raeven, suspirou e depois sorriu cansado. Os nobres nunca permitiriam que um plebeu se elevasse tanto. Infelizmente isso não passa de fantasia. Concordo, é impossível com essa divisão entre as facções. O Império organizou suas legiões nomeando um general para cada, sob o qual serviram os comandantes de divisão, os comandantes de brigada e outros oficiais, todos em estrita arregimentação. Em contraste, os exércitos do reino eram compostos das tropas e camponeses que cada um dos nobres do reino poderia reunir. O rei era o comandante geral, mas cada anfitrião agia como queriam ou como sua facção julgavam conveniente. Simplificando, havia um monte de desajustados.
Embora Gazef tivesse o título de capitão guerreiro, no final, ele era apenas o comandante do bando guerreiro que era diretamente leal ao rei, e ele não tinha autoridade para dar ordens aos nobres. Embora fosse possível ao rei ordenar aos nobres que escutassem Gazef, os nobres sempre o desdenhariam por origem plebeia, e isso semearia as sementes de futuros ressentimentos. O rei estava ciente disso e ordenou que Gazef não fizesse isso. Os dois consideraram seus lugares no reino e suspiraram pesadamente. Então, trocaram olhares mais uma vez e riram. Essa conversa deveria ter sido em outro lugar, não na véspera de espadas colidindo e derramamento de sangue. Mesmo se voltarmos vivos, ainda haverá um campo de batalha esperando por lá. Não é isso que é ser um nobre? Depois que isso acabar, vou pedir ao rei para te elevar à nobreza. É bem irritante alguém que se chama de a espada do rei não se envolver com a sociedade nobre tão avidamente quanto deveria. Embora Raeven parecesse estar brincando, Gazef percebeu, pela luz em seus olhos, que sua raiva era sincera. Quando alguém hábil em esconder seus sentimentos revelava a si mesmo, isso seria um motivo de celebração. No entanto, era uma questão diferente se não fosse uma emoção positiva. Gazef rapidamente mudou de assunto. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Por que não trazemos aquele seu estrategista dono, e ouvimos a opinião dele? Chamá-lo será difícil. Afinal, confiei a ele o meu acampamento base. Eu não ouso movê-lo desnecessariamente enquanto não sabemos o que o Império está fazendo. Embora os nobres se comprometessem a trabalhar juntos para o reino, no final, os domínios de Raeven ainda eram sua maior prioridade. Era natural que ele recusasse. É a mesma coisa de sempre, mas eu não gosto da tensão no ar. Embora eu não deseje um ataque do Império, seria melhor que atacassem de uma vez, vai nos poupar dessa ansiedade de esperar. Gazef podia sentir o desconforto do exército do reino. Enquanto tentava ver de onde vinha, ele franziu as sobrancelhas. Mas analisando, isso pode ser uma estratégia do Império, para nos deixar ansiosos antes que façam seja lá o que planejam. É difícil coordenar e controlar tantos soldados, por isso mesmo o menor recuo em qualquer unidade pode ser ampliado para um grande distúrbio. Um grupo grande é difícil de atacar, mas assim que os indivíduos saírem do bando e fugirem, eles serão facilmente caçados e mortos. É o mesmo princípio que os animais usam para caçar. Um surpreso Raeven seguiu a linha de visão de Gazef para as tropas de aparência preocupada no flanco esquerdo, e então a compreensão apareceu em seu rosto. Veja, parece que eles estão girando as tropas da retaguarda para a linha de frente. Se for apenas para organizar, não precisamos nos preocupar. Aquela é a bandeira do Marquês Bolop. Parece que o comandante da ala esquerda está se movendo para a frente. O reino colocou a facção nobre em ambas as alas, enquanto os da facção real estavam concentrados no meio. O rei Ramposa III era o comandante-geral da coluna central, enquanto o Marquês Bolop comandava a ala esquerda. Mover um comandante para a ponta da formação é bem estranho. Consegue ver, Gazef dono? O Marquês está movendo as tropas de elite que são diretamente leais a ele. Seu plano é distinguir-se em combate contra os poderosos cavaleiros imperiais individualmente, quer deixar uma boa impressão. Dessa forma, ele fará uma reputação para si mesmo como o senhor da unidade mais forte do reino. Raeven lançou um olhar desafiador para Gazef. Parecia dizer: você vai deixar alguém ganhar mais glória do que o seu amado bando guerreiro? Gazef não mordiscou a isca. O dever do bando guerreiro é proteger o rei. Não vamos nos mover sem o comando direto do rei, mesmo que o Império faça uma investida. Não há maior dever para nós do que garantir o retorno seguro do rei à capital. Gazef bateu a espada em sua cintura. Ainda assim, é possível que eu possa me infiltrar sozinho para neutralizar o ataque do inimigo. Esse é um dos 4 tesouros do reino, a fio da navalha. Entendo. O Marquês Raeven recuou e estudou Gazef da cabeça aos pés. As manoplas de vitalidade, que negavam a fadiga. O amuleto da imortalidade, que permite que ele regenere suas feridas. A armadura guardiã, trabalhada do metal mais duro conhecido pelo homem, adamantite, e encantada com a magia que defletia golpes letais.
E finalmente, a fio da navalha, uma espada mágica trabalhada para ter o fio absoluto, que poderia cortar através de armaduras encantadas como a proverbial faca quente através da manteiga. Quando está totalmente equipado com todos esses tesouros, você se torna o maior tesouro do reino. Eu ouvi uma vez que o reino na verdade tinha 5 tesouros, mas realmente parece que acabaram de se reunir novamente. Gazef corou ao ser comparado com um tesouro, embora soubesse que era apenas lisonja. Ah, pare com isso, Marquês Raeven. O rei é muito maior do que eu. Sua Majestade sabia das consequências em confiar essas coisas a um plebeu como eu, mas ainda o fez sem hesitar. Essa é uma opinião razoável. Preciso fazer um meia-culpa. Certa vez eu pensei que era tolice anunciar que os entregaria a um plebeu, pois isso só faria com que mais pessoas deixassem a facção real. Mas vendo de perto no campo de batalha, não posso deixar de pensar que foi uma jogada magistral, considerando o egocentrismo disso tudo. Só espero que eu viva com todas essas expectativas. Gazef olhou para as fileiras densas de cavaleiros imperiais. Ele não achava que houvesse adversários fortes no Império além de Tríade Fluder Paradine. Agora que estava equipado assim, ele ousou carregar a fraca esperança de que pudesse derrotar Fluder. Por outro lado, ele não se sentia como se tivesse alguma chance de derrotar a Inzo Algon. Ele não podia nem imaginar a possibilidade. Não importa o quanto ele tentasse pensar positivo e considerar como as coisas poderiam ir a seu favor, o único pensamento que lhe veio à mente era ser instantaneamente morto por alguma magia misteriosa. O que está errado? Nada. Ele sabia que era o maior guerreiro do reino. Permitir-se parecer fraco só diminuiria o moral do exército. Ah, nada, quero dizer, sinto pena do príncipe bárbaro. Sente pena? Será que? Entendo. Então seria isso? Gazef Dono, sente isso também, entendo. O que está tentando dizer? Quero dizer, não vá me dizer que pensa que o rei despachou o príncipe para o vilarejo Carne para impedi-lo de se destacar aqui? Não é esse o caso? Raeven sorriu timidamente. Longe disso. Sinto que Sua Majestade depositou muita confiança na sua pessoa, Gazef Dono. Marquês Raeven decidiu explicar quando viu que Gazef não entendia nada. Dado que o capitão guerreiro, o homem que o rei mais confia, está extremamente cauteloso com o oponente chamado Ainzo Algon, era de se esperar que o rei estivesse em guarda contra ele também. O rei não quer arriscar seu amado filho em batalha com um fator desconhecido como esse, então o enviou para um lugar seguro, que ao mesmo tempo permite que possa fazer algumas pequenas realizações lá. Embora, para ser honesto, o velho eu ficaria chateado com a maneira que o rei só se preocupa com seu próprio filho enquanto tantos outros são obrigados a enviarem os seus para o campo de batalha. Raeven sorriu de maneira paternal. Claro, agora eu entendo o porquê ele fez uma coisa dessas. Eu teria feito o mesmo para garantir o bem-estar do meu filho. Ah, Marquês. Essa é uma coisa muito paterna a se dizer. Raeven sorriu. Gazef achava que era bem diferente do que normalmente era, o que em si era um pensamento bastante rude, mas seu sorriso era igualmente gentil, alegre e orgulhoso. Bem, afinal eu sou pai também. Eu prometi ao meu filho que, depois desta batalha, eu vou brincar com ele o quanto quiser, como um pai normalmente faria. Ah, acabamos saindo do. Enfim, vamos deixar isso de lado. Embora, parece que o príncipe bárbaro não entende muito bem o ponto de vista do rei. É triste quando um pai não consegue transmitir seus sentimentos ao filho. Gazef se angustiou sobre como responder a ele. Era difícil para ele, que não tinha filhos, colocar-se nessa mentalidade. Certo, certo. A propósito, é possível que eles possam lançar um ataque furtivo a Irrantel com uma força separada? Isso seria bem detestável, mas poderiam fazer qualquer coisa para ganhar. Gazef pensou que sua mudança de tópico foi incrivelmente forçada, mas para sua surpresa, Raeven seguiu seu raciocínio. Não é fácil atacar Irrantel, defendida por suas 3 camadas de muralhas. Mesmo que as 2 legiões restantes do Império se mobilizassem totalmente, seria uma tarefa difícil para eles. Meu estrategista também diz que o inimigo não faria uma coisa dessas. Sério? E se eles tivessem feras voadoras ou algum tipo de legião secreta? Ainda não é possível.
Até onde sei, é muito difícil assumir o controle de uma cidade com um pequeno número de homens. Falando nisso, Gazef dono. Já ouviu falar das condições necessárias para dominar completamente Irrantel? Gazef sacudiu a cabeça. É preciso enfrentar o reino em uma batalha aberta e obter uma vitória esmagadora. Se os agressores mal conseguirem triunfar, governar a população conquistada será extremamente difícil. Os cidadãos não respondem bem aos invasores e definitivamente haverá grupos de resistência. Então, mesmo que o Império use um grupo separado para atacar Irrantel, desde que nossos soldados não sejam inutilizados, eles imediatamente tomarão a cidade de volta. Diante disso tudo, o Império precisa de uma vitória completa. Com isso, os cidadãos ficarão assustados ao ponto de não conseguirem pensar em resistir e não conseguirão mobilizar tropas. O importante era que o Império tinha que vencer aqui. Além disso, eles tiveram que alcançar uma vitória tão completa e absoluta que nenhuma das nações vizinhas, em particular o reino, que poderia imediatamente mobilizar suas tropas para tomar a cidade de volta, ousaria pensar em fazer um movimento. De repente, Gazef teve a sensação de que havia juntado todas as peças do quebra-cabeça. No entanto, a imagem que elas formaram estava além de sua compreensão. Um sentimento vagamente desagradável atormentou Gazef. O que está errado, Gazef dono? Nada. Gazef queria contar a Raeven sobre os pedaços espalhados do quebra-cabeça que ele conseguira amontoar em sua cabeça. Ele acreditava que Raeven, com seu intelecto superior, poderia ter discernimentos que ele não podia. No entanto, naquele momento, o olho do Marquês voltou para a formação imperial. Gazef dono. Parece que finalmente estão se movendo. O exército imperial partiu-se em dois para fazer um caminho. Enquanto Gazef se perguntava se estavam planejando atacar as alas esquerda e direita do exército do reino, ele viu uma bandeira estranha no ar. Era uma bandeira que Gazef nunca tinha visto antes, adornada com um bizarro brasão que não pertencia ao reino nem ao império. O grupo se aproximando da bandeira avançou. Todos ficaram de olhos fixos na comitiva. E então, o coração de Gazef gelou de terror. Raeven, que estava ao lado dele, viu a mesma coisa e engoliu em seco. Sabendo que ele não estava sozinho em seus sentimentos, o amargor tomou conta de sua boca e seu coração batia descompassadamente. Era um exército bizarro. O que apareceu foi um grupo de cerca de 500 soldados montados. Parecia inteiramente insignificante comparado aos dois exércitos de frente um para o outro. No entanto, essas tropas eram altamente anormais. Pareciam irradiar um ar opressivo que ele podia sentir mesmo de tão longe. Isso despertou as memórias de Gazef de seu tempo no vilarejo Carne. Havia um monstro em forma de cavaleiro naquela época, que Ainz disse ter criado. Havia aproximadamente 200 deles agora, guerreiros portando escudos enormes e trajando armaduras com espinhos. Os outros eram soldados não humanos, mas usavam armaduras de couro e estavam armados com machados, lanças, balestras ou armas similares. Se os primeiros fossem cavaleiros, então os últimos poderiam ser chamados de guerreiros. Mas o que quer que fossem, definitivamente não eram humanos. Eram monstros, em cada parte de seu ser. E então, esses monstros cavalgavam seus próprios monstros. As ditas criaturas eram feras feitas de ossos, com névoa bruxuleante no lugar de sua carne e sangue. O nevoeiro brilhava em todos os lugares, pus amarelo e verde esmeralda. Arrepios brotaram por todo o corpo dele. Isso é problema. Problema dos grandes. Foi uma declaração vaga, mas Gazef simplesmente não tinha palavras para descrever a situação mais claramente do que isso. Então o Império incorporou monstros em suas fileiras, é o que parece. Isso é bastante surpreendente. Está me arrepiando todo. Não. Não, Marquês Raeven. Esse não é o caso. O que o senhor sente agora, o que enche seu corpo com os arrepios, definitivamente não foi surpresa. Então o que seria? Vendo que Raeven estava completamente perplexo, Gazef respondeu secamente. É o medo da morte. Aquilo desencadeou seu instinto básico de sobrevivência. Virando os olhos do visivelmente abalado Raeven, Gazef olhou para o exército imperial. Os cavalos estão inquietos.
Até esses cavalos de guerra que foram forjados para batalhar estão tão assustados que não conseguem se acalmar. O que eles são? Uma divisão secreta do Império? Impossível. Esses monstros não são coisas que os humanos podem controlar ou usar. Gazef não sabia nada sobre a verdadeira identidade desses monstros, mas o seu instinto de guerreiro fornecia informações suficientes para que ele falasse conclusivamente. Não há dúvida sobre isso. Deve ser a cavalaria de Ainz ou Algon. Aquilo é o exército do lançador de magia que você teme. Marquês Raeven, por favor, reúna os ex-aventureiros imediatamente. Pergunte-lhes qual é a nossa melhor jogada. Eles lutaram contra muitos monstros no passado e sobreviveram. Por favor, peça que compartilhem sua sabedoria conosco. Entende? Provavelmente queria responder que entendia, mas seus guarda-costas foram mais rápidos que isso e já haviam se movido para protegê-lo. No entanto, isso só era esperado. Eles sentiram o poder dessa ameaça antes de Gazef. Marquês Raeven. Os ex-aventureiros Orixalcum esporaram seus cavalos. Viu aquilo? Sentiu aquilo também? Na vanguarda dos aventureiros estava seu líder, o paladino do deus do fogo, Boris Axelson. Dentro de sua voz havia uma emoção de medo que ele não podia esconder. Raeven ficou sem saber o que falar. Gazef entendia o porquê. Havia uma nota de susto na voz de um ex-aventureiro Orixalcum, mesmo em um lugar defendido por um exército tão vasto. Gazef sentiu que não era hora para a etiqueta e perguntou: Desembucha. O que é aquilo? Dispense as introduções. Só quero que diga tudo o que sabe. Boris apertou o sigilo sagrado que pendia ao redor do pescoço. Foi um gesto de proteção. Não temos certeza, mas acreditamos que as criaturas que eles montam são monstros lendários conhecidos como devoradores de almas. As lendas dizem que são mortos-vivos famintos que se alimentam das almas dos vivos. Segundo a lenda, eles apareceram uma vez no meio do continente, em uma cidade no país dos homens feras. Então, quantas vítimas houve? As palavras que Boris falou soaram anormalmente silenciosas. 100.000. A respiração ficou presa na garganta do Gazef. Dizem que 3 devoradores de almas apareceram e destruíram a cidade. 95% da população, mais de 100.000, morreram como resultado. A cidade foi abandonada e a nomearam de Cidade Silenciosa. Um pesado silêncio caiu sobre o grupo. E há 500 deles ali? Ninguém conseguiu reunir forças para responder a Raeven. Gazef forçou suas palavras para quebrar o silêncio. Como eu disse anteriormente, acho difícil acreditar que o Império possa subjugar monstros desse nível com seu próprio poder. Mesmo aquele poderoso lançador de magia, Fluder Paradine, não deve ser capaz de fazer isso. Então, ele não precisou terminar sua sentença. O Marquês Raeven entendeu. É esse o poder do Ainz ou Algon? Então, que espécie de criaturas está montando nas costas daqueles monstros? Aquilo. Os aventureiros olhavam nervosamente um para o outro. Não sabemos. A única coisa que temos certeza é que eles devem ser muito perigosos. Não, eu peço desculpas, eu não deveria estar usando termos tão vagos como perigosos. Mas eu não consigo pensar em outras palavras para descrever aquilo. E então o que devemos fazer? Gazef dono. Em resposta à pergunta em pânico de Raeven, Gazef respondeu de maneira concisa e clara. Retirada. Eles já sabiam que o inimigo havia preparado uma força inspiradora. Com isso em mente, o que mais eles poderiam fazer a não ser fugir? Aconselhar o rei a pedir uma retir. Gazef não conseguiu terminar a frase. Isso porque um lançador de magia mascarado apareceu frente ao exército inimigo. À sua direita estava um ser encapuzado de baixa estatura. À sua esquerda estava um dos 4 cavaleiros imperiais. Mesmo a essa distância, Gazef não poderia ter confundido aquele homem com mais ninguém. Gondono. Aquele é o poderoso lançador de magia, Ainz ou Algon? Ele é quem conjurou os devoradores de almas? Aquele cara? Marquês Raeven, nós. O guerreiro destemido de incontáveis batalhas engoliu em seco e continuou em voz baixa. Por que estamos aqui então? Ainz acenou um braço. Em resposta, um círculo mágico surgiu, com cerca de 10 metros de raio e formato de uma cúpula.
Estava centrado nele. As pessoas à esquerda e à direita foram engolidas por ele, mas pareciam bem. Parece que o círculo mágico não prejudicava aliados. Essa visão fantástica atraiu a atenção de todos, mesmo sabendo que era uma situação de emergência. O círculo mágico brilhava branco azulado e símbolos translúcidos apareciam em toda sua extensão e largura. Os sigilos mudaram com velocidade caleidoscópica, alternando entre runas e letras que ninguém jamais havia visto antes. As tropas do reino ofegaram em surpresa. Não havia medo ou tensão em suas vozes, como se estivessem assistindo a um belo espetáculo. No entanto, aqueles com instintos mais aguçados começaram a olhar em torno de si em óbvio desconforto. Retornarei para minha unidade. Não há mais tempo a perder. O poder de Ainz ou algo imensurável. Batalhar com ele foi um erro desde o começo. O que precisamos fazer agora é minimizar o número de vítimas e, ao mesmo tempo, precisamos voltar para Irrantel o mais rápido que pudermos. Gazef Dono, por favor, proteja Sua Majestade. Depois disso, retire-se sem demora. A calma que Raeven conseguiu se agarrar até recentemente foi toda embora agora. Sim. Embora eu não confie tanto em minhas habilidades, mas definitivamente vou proteger Sua Majestade. Além disso, não pense sobre a retir. Claro. Vamos nos retirar o mais rápido possível, não, fugiremos como coelhos. Então, te desejo boa sorte, Marquês Raeven. Igualmente, Gazef Dono. O maior intelecto juntamente com o maior guerreiro do reino, entraram em movimento. Contudo, era tarde demais. Ninguém está lá. Depois que Ainz implantou seu círculo mágico, foi o que ele pensou. Não há jogadores de Yggdrasil no reino. A magia de Superaba de Yggdrasil era incrivelmente poderosa. Por causa disso, durante uma batalha em larga escala, acertar quem poderia conjurar magias de Superaba seria a primeira tática básica. Pode-se dificultar os oponentes de várias maneiras. Por exemplo, ataques de teletransporte, bombardeio com tapete mágico, tiros de precisão de uma longa distância. Havia inúmeros métodos para atingir esse objetivo. No entanto, nenhum ataque como esse veio em direção a Ainz. Por sua vez, isso provou que não havia jogadores de Yggdrasil presentes. Sob a máscara, Ainz sorria, fato que não era visto por ninguém. Claro, seu rosto esquelético não conseguia formar um sorriso. O sorriso amargo, atado com leves traços de alegria, destacou os sentimentos no coração de Ainz. Então eu não preciso servir como isca? Sua alegria veio do fato de que ele não havia encontrado nenhum jogador de Yggdrasil. Ainz não poderia ser considerado como o maior entre os jogadores de Yggdrasil. Havia outros que eram melhores do que ele, e suas chances de sobrevivência contra jogadores mais fortes não eram boas. Quando ainda jogava, a força de Ainz se originou de seu conhecimento. Embora ele ganhasse frequentemente em combate PVP, essas foram vitórias consecutivas que vinham depois de perder a primeira rodada de uma partida. Ainz era surpreendentemente habilidoso em usar as informações que reunira. Por outro lado, suas chances de derrota também eram muito altas se ele lutasse contra um adversário do qual não sabia nada. Ainz estava plenamente ciente de suas habilidades e estava profundamente grato por não ter encontrado um inimigo poderoso sobre o qual não sabia nada. Mas, ao mesmo tempo, ele também sentiu uma ponta de arrependimento. Ele lamentou o fato de não poder encontrar quem fez lavagem cerebral em Chaltear entre seus inimigos. Pessoas relacionadas certamente possuíam um item de classe mundial. O ódio, espesso e nauseante, reunia-se no fundo de seu coração. Embora suas emoções fortes fossem suprimidas, as mais fracas persistiam dentro dele. Ainz abriu a mão e dentro dela havia uma ampulheta em miniatura. Se ele usasse um item de dinheiro, ele poderia lançar imediatamente a magia Superaba. A razão pela qual não fez isso foi porque ele estava servindo como isca para verificar a existência de quaisquer possíveis jogadores de Yggdrasil. No entanto, se não houvesse nenhum, não haveria necessidade de apressar o longo tempo de lançamento da magia. Ter que permanecer imóvel no meio de um círculo mágico não era nada legal. Durante a batalha com Chaltear, ele não teve esse luxo. Contra os Lizardmen, ele não usou uma magia de ataque. Então, estou bem ansioso para saber como será.
Ah, vai ser divertido. O que exatamente uma magia de ataque de Superaba faria contra os exércitos do reino? Embora não tenha sido particularmente forte em Yggdrasil, que efeitos teria neste mundo? De repente, Ainz franziu suas sobrancelhas inexistentes. Muitas pessoas estavam prestes a morrer, mas ele não sentia pena delas, e isso o assustou um pouco. Ele nem mesmo se sentia cruel, era como alguém pisoteando formigas até a morte. Na verdade, no fundo, ele não sentia absolutamente nada. Havia apenas o desejo de ver os resultados de suas ações. E, claro, os benefícios que ele colheria por si mesmo, e para a grande tumba de Nazarick. Aí encerrou o punho. As partículas de areia que vazavam da ampulheta quebrada moviam-se contra o vento e fluíam para o círculo mágico que rodeava Ainz. E então, a magia de Superaba foi ativada instantaneamente. Sejam tributos para a Mãe Negra e Shub-Niggurath. Um vórtice sombrio soprou, passando pelo exército do reino, que acabara de mudar sua formação. Não houve vento soprando de forma física. Nem as ervas daninhas espalhadas nas planícies ou nos cabelos das cabeças dos soldados do reino se mexeram. Havia 70.000 homens na ala esquerda do exército do reino. Cada um deles foi morto em um instante.